Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Gomes e estou mais uma vez com vocês aqui no PapMen, nessa edição de julho de 2025. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao professor Eduardo Wagner pelo convite e pela oportunidade de trocar experiências, sobre estudar e ensinar matemática com professores de matemática de todo o Brasil. Hoje nós não vamos tratar de um tema específico, de um conteúdo específico, como é o tradicional aqui nas aulas do PapMen. Hoje nós vamos tratar de uma forma de trazer a matemática, que são os problemas de texto. Eu coloquei aí, vocês já estão vendo, problemas de texto quando a matemática vem em palavras. Qual é a ideia? A ideia é trazer à tona alguns problemas que não são os tradicionais problemas contextualizados. Não é? Essa onda da contextualização, ela iniciou de maneira mais forte por volta de 2009, 2010, com o surgimento e a consolidação do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, e posteriormente o Enem se tornou o principal exame de acesso, ao ensino superior brasileiro, e isso fez com que os livros didáticos, os sistemas de ensino, nós, professores, mudássemos a postura em sala de aula, tentando trabalhar questões que fossem na direção das questões exigidas pelo exame, que predominam, evidentemente, muitas questões com a prática da chamada contextualização. Mas não é o que nós vamos fazer hoje. Nós até vamos ter alguma questão nessa direção, mas não é o nosso foco de hoje. O nosso foco são os problemas de texto. Que problemas são esses? Esses problemas, em geral, são problemas que tratam de situações não do cotidiano, mas situações imaginárias, situações criativas, aonde daquelas situações você pode extrair informações de conteúdo matemático, que geralmente são desafiadoras, apesar de que a matemática utilizada para resolver, para chegar à solução daquelas situações, é uma matemática, em geral, muito simples. Mas esses problemas requerem, principalmente, uma excelente capacidade de interpretação e também uma boa dose de criatividade. Diferentemente dos problemas contextualizados, que acontecem nos diversos exames, como nós já falamos, não só no Enem, mas nos concursos em geral. Esses exemplos contextualizados, em geral, eles tentam utilizar a matemática daquele nível, dos níveis fundamental e médio, para tentar descrever alguma situação que seja situação do dia a dia, situação prática. Muitas vezes ocorrem contextualizações, digamos, forçadas, são pseudo-contextualizações, porque, de fato, fazer uma boa contextualização requer, primeiro, um excelente conhecimento do conteúdo, e, segundo, mesmo conhecendo muito bem o conteúdo, há uma limitação que, em muitas vezes, as boas contextualizações, as contextualizações honestas, elas, às vezes, requerem matemática que estão acima daquele nível. Então, com isso faz com que surjam muitas questões que não são, digamos assim, contextualizações muito honestas, Mas não é o nosso foco de hoje, apesar de que vamos tangenciar isso também durante a nossa conversa de hoje, tá certo? Então, vamos começar, pessoal. Aqui eu tenho mais ou menos o roteiro que nós vamos seguir, a introdução já é isso que eu estou conversando com vocês agora. Vamos mostrar alguns exemplos interessantes, exemplos cativantes, criativos, que de repente podem ser propostos para alunos no sentido de estimular a capacidade de interpretação e a criatividade desses alunos. E, ao final, para quem se interessar pelo tema, nós vamos deixar aqui algumas referências básicas aonde você pode seguir estudando um pouquinho mais sobre o tema. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa conversa de hoje. Então, como eu já havia falado, coloquei assim, extraindo a matemática escondida nos textos. É o que nós vamos pretender fazer, tá certo? Vai ter um texto, um problema que vai trazer um texto, em geral, um pouquinho mais longo do que o normal, e nós vamos tentar fazer uma interpretação
daquele texto e dali extrair informações essenciais para que elas possam adequadamente ser manipuladas com alguma ferramenta matemática bastante básica, bastante simples, até atingir a solução, utilizando, evidentemente, uma boa dose de criatividade. Então, nesta aula, mostraremos uma série de exemplos, muitas vezes bastante criativos, que escondem dentro de um texto uma situação matemática que, em geral, é simples, apesar de simples, é elegante e, ao mesmo tempo, capaz de cativar a curiosidade, especialmente dos jovens ao nível escolar, dos ensinos fundamental e médio. Vale a pena lembrar, eu já adiantei, que nós vamos tratar de problemas de texto, que, em geral, são diferentes das questões ou dos problemas contextualizados. Os problemas de texto são esses problemas que eu vou extrair a partir de uma situação hipotética, uma situação imaginária, às vezes até folclórica, né? Extrair uma matemática escondida dentro daquele texto e tentar, com uma dose de criatividade e um mínimo de conhecimento de ferramentas de matemática, chegar à solução de um problema. É diferente das questões contextualizadas, que são questões que tentam utilizar a matemática para modelar situações do mundo real. Como eu já falei antes, isso nem sempre é tão simples de fazer, porque requer, em geral, um ótimo conhecimento do conteúdo e também, muitas vezes, fica limitado, tá certo? A contextualização ela fica limitada, ela não fica com uma qualidade muito realista, muito boa, porque às vezes requer uma matemática acima daquele nível em que está se fazendo, tentando pelo menos fazer a contextualização. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos dar início à nossa conversa de hoje. Nosso primeiro exemplo diz o seguinte: um país distante, onde a moeda oficial é o tutu, que possui 3 tipos de moedas, cada uma valendo um número inteiro diferente de tutus. Isso é importante, cada moeda tem um valor diferente. Tutu é o nome da moeda. Tico, teco e tuco tem cada um pelo menos uma moeda de cada tipo. Isso também é essencial, pessoal. Cada um tem pelo menos uma moeda de cada tipo. Tico tem exatamente 4 moedas, totalizando 28 tutus. Teco tem exatamente 5 moedas, somando 21 tutus. E tuco tem exatamente 3 moedas. Em tutus, o total das moedas de tuco é. Então, o que é que se deve fazer? O que é que nós aconselhamos, né? Do ponto de vista de introduzir esse tipo de problemas em sala de aula. O aluno deve ser aconselhado a fazer uma primeira leitura, como essa que nós fizemos, e, num segundo momento, né, numa segunda leitura, ele começar a extrair e anotar, né, os dados que são essenciais à questão. Tá certo? Então, aqui nesse caso, aqui eu já coloquei a resposta, a alternativa é, né, mas nós vamos tentar explicar aqui o porquê. Bem, nesse caso, a modelagem que nós vamos fazer é o seguinte: sejam A, B e C o valor de cada um dos 3 tipos das moedas. Existe uma moeda de A tutus, uma de B e uma de C. Esses valores eles são inteiros e são distintos, tá, pessoal? Como o tico, que é o primeiro dos 3, tem exatamente 4 moedas, ele deve necessariamente possuir 2 moedas de um dos 3 tipos. Digamos, sem perda de generalidade, que fosse da moeda A. Pense comigo, pessoal, existem apenas 3 tipos de moedas, A, B e C. Tico, que é o primeiro, ele tem 4 moedas. Se só existem 3 tipos e ele tem 4 moedas, então ele vai ter que ter moedas do mesmo tipo. Além disso, não esqueça que cada um dos 3, tico, teco e tuco, tem pelo menos uma moeda de cada tipo. Tá certo? Ele não pode ter as 4 moedas de um tipo só, ele tem que ter pelo menos uma de cada tipo. Então, ele vai ter que repetir, tá certo? Vai ter que ter um tipo de moeda em que ele tem 2, porque ele vai ter que ter uma, pelo menos, de cada tipo, e a 4ª moeda vai ter que repetir, ou A, ou B, ou C. Eu imaginei, sem perda de generalidade, que fosse a moeda A. Quando eu ponho sem perda de generalidade, quer dizer que não vai fazer diferença na solução se você imaginar que a moeda repetida que ele tem é do tipo A, do tipo B ou do tipo C. Como ele possui 28 tutus e eu estou imaginando que a moeda que ele tem em repetição é a do tipo A,
Então, 2 vezes o valor da moeda do tipo A mais o valor da moeda do tipo B mais o valor da moeda do tipo C, essa soma tem que ser 28, já que ele possui 28 tutus. Por outro lado, o segundo indivíduo, o Teco, possui exatamente 5 moedas, que somam, segundo anunciado, 21 tutus, o que nos leva às seguintes possibilidades. Gente, Teco possui 5 moedas. Não esqueça que ele tem que ter pelo menos uma moeda de cada tipo. Uma possibilidade seria ele ter 3 do tipo A, uma do B e uma do C, e essa soma 21. Outra possibilidade seria ele ter uma do A, 3 do B e uma do C, produzindo 21. Outra possibilidade seria ele ter uma moeda do tipo A, uma do B e 3 do C. Há ainda 3 outras possibilidades, uma do A, 2 do B e 2 do C, produzindo os 21 tutus que ele possui. 2 moedas do A, uma do B e 2 do C, 5 moedas produzindo 21. Ou ainda, a última possibilidade, seriam 2 do tipo A, 2 do tipo B e uma do tipo C. Então, a primeira parte do problema, ela gera apenas uma equação. Mas a segunda parte, que é a quantidade que Teco possui, ele possui 5 moedas que somam 21, isso faz nascer 6 equações, e essas 6 equações, elas nascem das possibilidades de que existem para que Teco, que é o segundo indivíduo, tenha 5 moedas. Aqui fiz uma tabelinha, né, para resumir para vocês, ó, moedas do tipo A, moedas do tipo B, e aqui você tem o total de moedas, que são 5, tá certo? Então, por exemplo, ele pode ter 3 do tipo A, uma do tipo B e uma do tipo C, totalizando 5. Lembrando que cada um entre Tico, Teco e Tuco tem que ter pelo menos uma moeda de cada tipo, cada um deles. Eu não posso ter 5 moedas de um tipo só, tá certo? Todos os tipos têm que estar presentes. Então, essa tabela é simplesmente o resumo, pessoal, de todas as equações aqui. Né? São 6 equações, e aqui existem exatamente essas 6 possibilidades aqui, tá certo? Aí o que é que acontece? Note que as possibilidades 3A mais B mais 2C igual a 21, 2A mais B mais 2C igual a 21 e 2A mais 2B mais C igual a 21, elas já podem ser descartadas. Daquelas 6 possibilidades, 3 delas podem ser descartadas. Por quê? Por exemplo, se eu pegar essa primeira possibilidade, 3A mais 2B mais C igual a 21, olha o que é que eu posso fazer. 3A pode ser escrito como sendo A mais 2A. Então, aqui eu ficaria com A mais 2A mais B mais C. Só que 2A mais B mais C, pessoal, vale quanto? Vale 28. Não é? Por que vale 28? Porque 2A mais B mais C é exatamente a quantidade de tutus que possui Tico. Vale 28. Ok? Então, se eu substituir isso aqui por 28, vou ficar com A mais 28. Opa, mas espera aí. O A, ele é pelo menos 1. Porque o A não é o valor de uma das moedas. Existe uma moeda de A tutus, uma de B e uma de C. E esses valores, eles são inteiros positivos. Então, o A é pelo menos 1. Como A é pelo menos 1, A mais 28, pessoal, no mínimo vai dar 29. Vai ser maior do que 21. Portanto, 3A mais 2, 3A mais B mais C não pode ser 21, porque é A mais 28. A mais 28 é pelo menos 29, é maior do que 21. De maneira completamente análoga, você pode eliminar essas duas outras possibilidades. Por exemplo, essa segunda, ó, 2A mais B mais C, você pode escrever, 2A mais B mais 2C, você pode escrever o 2C como sendo C mais C. Então, 2A mais B mais C, você sabe que é 28, não é? Isso é da primeira parte do problema. Mais C, então fica 28 mais C, como C é no mínimo 1, então significa dizer que 28 mais C é no mínimo 29, é mais do que 21, portanto não pode ser igual a 21. A mesma coisa com a terceira equação, você tem 2A, 2B, 2C, você pode quebrar o 2B como sendo B aqui, ó, mais B. Então, 2A mais B mais C é 28, então isso fica 28 mais B. Como B é pelo menos 1 também, o B é o valor da moeda, é no mínimo 1, que é um inteiro positivo. Então, 28 mais B é no mínimo 29, é maior do que 21, e isso descarta
essa equação também. Então, das 6 equações possíveis, 3 de cara já estão descartadas, não fazem sentido para o problema. Uma outra possibilidade que pode ser descartada é a equação A mais 2B mais 2C igual a 21. Por que que essa não funciona, pessoal? Essa não funciona pelo seguinte, ó. Nós sabemos que 2A mais B mais C vale 28, e sabemos, vamos supor agora, que A mais 2B mais 2C seja 21. Se nós supusermos essas duas equações e adicionarmos membro a membro, 2A mais A, 3A, B mais 2B, 3B, C mais 2C, 3C. Eu posso adicionar, colocar o 3 em evidência, vai ficar 3 mais 3, que multiplica A mais B mais C, enquanto que no segundo membro vamos ter aqui 28 com 21, ou seja, vamos ter 49. Gente, se nós passarmos esse 3 dividindo, 49 dividido por 3 não é inteiro. Só que o A, o B e o C, eles não são os valores correspondentes às moedas, que segundo o próprio enunciado são números inteiros positivos. Então, você não pode ter a soma A mais B mais C igual a 49 sobre 3. Isso faz com que essa segunda equação, na verdade, é a quarta equação, porque 3 já foram descartados. Essa quarta equação, ela não faz sentido. Ela também não pode ocorrer. Então, restam duas possibilidades, porque eram 6, né, pessoal? Uma outra possibilidade é que A mais B mais 3C seja 21. Das 6 equações, essa já é a quinta. 4 delas já foram descartadas. A primeira equação é certa, essa aqui não há discussão. Então, admitindo a quinta equação, A mais B mais 2C igual a 21, eu posso subtrair membro a membro, 2A menos A vai produzir A, B menos B vai cancelar, né, pessoal? C menos 2C, desculpa, C menos 3C vai produzir menos 2C, 28 menos 21 vai ser 7. Então, aqui eu posso isolar o A, passando 2C para cá, A vai ser 2C mais 7, ok? Admitindo a quinta equação, o A é 2C mais 7. Só que o C, minha gente, é maior ou igual do que 1, porque o C não é o valor inteiro que está impresso, que está cunhado na moeda. Então, o A, ele é pelo menos 9. Como o A é 2C mais 7, o A, pessoal, ele é pelo menos 9, porque o C é pelo menos 1. Então, vamos imaginar que o C fosse 1, para ver o que acontece. E se o C for 1, isso implica que o A é 9. Gente, se nós formos na primeira equação, substituirmos o C por 1, que é o menor valor de C, e o A por 9, que é o valor que A assume quando C é 1, então, manipulando aqui as contas, o B seria 9. Então, nesse caso, o C seria 1, estou testando aqui C igual a 1, o A, por essa relação, seria 9 e o B seria 9, mas isso não pode ocorrer. Por quê, pessoal? Porque o A e o B, eles não podem ser iguais. O A e o B são os valores que estão impressos nas moedas, que são distintos entre si. Tá certo? Então, nós não podemos ter A igual a 9 e B igual a 9 e C igual a 1. Então, essa possibilidade ela vai ser descartada. Tá certo, pessoal? Restando, então, o quê? O C não pode ser 1. Vamos testar C igual a 2? No caso em que C é 2, que C não é maior ou igual do que 1, no caso em que C é 2, o A é 2C mais 7, o A seria 11. Voltando à primeira equação, o C sendo 2 e o A sendo 11, manipulo aqui as contas, descubro que o B é 4. Opa! A igual a 11, B igual a 4, C igual a 2. Aí dá certo, porque os valores são inteiros e são distintos, tá? Como Tuco possui exatamente 3 moedas, que a pergunta do problema é quanto é o montante de Tuco, né? Como Tuco possui exatamente 3 moedas, a quantia que ele possuía era A mais B mais C, porque ele tem que possuir pelo menos uma moeda de cada tipo. Se ele possui 3 moedas e só existem 3 tipos de moedas, significa dizer que ele vai ter que possuir exatamente uma de cada tipo, né, pessoal? Então, a moeda A tem valor 11, a moeda B tem valor 4, a moeda C tem valor 2, a soma dá 17. Isso explica porque a resposta é 17. Mas aí fica um incômodo. Professor, mas você fez C igual a 2. E se o C fosse mais do que 2? Nós vamos mostrar que o C não pode ser mais do que 2. Gente, note que B mais C é no mínimo 3. Por quê?
O B não é o valor de uma das moedas? O C não é um valor de outra das moedas? O B e o C, eles são diferentes, porque são valores de moedas diferentes, e eles são inteiros. O mínimo que poderia acontecer seria B igual a 1, e o mínimo que poderia acontecer seria C igual a 1, mas não posso ter B igual a 1 e C igual a 1, porque B e C são diferentes. Então, na pior das hipóteses, certo? O B é 1 e o C é 2, ou vice-versa. A soma de B com C dá no mínimo 3, ou dá 3 ou dá mais do que 3. Não tem como essa soma, por exemplo, ser 2. Porque para ser 2, o B deveria ser 1 e o C deveria ser 1, e eles não são iguais. Então, o B mais C é no mínimo 3. Só que na primeira equação, 2A mais B mais C, pessoal, vale 28. Se nós isolarmos aqui o B mais C nessa equação, B mais C vai ser 28 menos 2A. Só que B mais C, ele é maior ou igual do que 3. Então, eu troco B mais C aqui por 28 menos 2A, porque não é igual. B mais C não é 28 menos 2A. Então, 28 menos 2A vai ser maior do que ou igual a 3. Se nós manipularmos aqui essa inequação, o A é menor ou igual do que 12,5. Então, o A é no máximo 12. Lembrando que o A é inteiro. Aí, o que aconteceria se C fosse mais do que 2? Como o A é 2C mais 7, lembra do slide passado? O valor de C não pode ser maior do que 2, pessoal. Porque se eu colocasse um C aqui maior do que 2, o A iria passar de 12. Por exemplo, se eu colocasse C igual a 3, 2 vezes 3 daria 6, com 7 já daria 13. E o A é no máximo 12, é menor ou igual do que 12,5, mas ele é inteiro, então ele é no máximo 12. Então o C não pode ser maior do que 2. Ok? Portanto, a única possibilidade é que o C seja 2. Então, a soma de fato é 17. Professor, e se for a sexta equação? Se nós tomarmos a sexta equação, lembra que eram 6, 4 foram eliminadas, a quinta equação produziu uma soma 17, e se nós tomássemos a sexta e última equação, A mais 3B mais C igual a 21, se você subtrair as duas aqui e isolar o A vai dar 2B mais 7. Fazendo considerações completamente análogas ao caso anterior, podemos concluir da mesma forma, pessoal, que o A é 11, agora o B é 2 e agora o C é 4. É como se tivesse trocado a posição do B com o C. Lá o C era limitado por 2, né? Aqui é o B que é limitado por 2. Então, de qualquer maneira, a soma das quantidades A, B e C vai ser 11 mais 2 mais 4, 17. Aqui não são moedas, me perdoe, pessoal, aqui está errado. São 17 tutus, tá certo? 17 tutus. As quantidades de moedas são 3. Tuco só tem 3 moedas. Aqui foi um erro da minha digitação. Eu não percebi, mas são 17 tutus, o que explica de fato que a alternativa correta para essa questão é a alternativa em que você encontra o número 17. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma típica questão da nossa proposta da aula de hoje. Uma questão que trata de uma situação imaginária, uma situação até, digamos assim, folclórica, né? Uma situação que não é da realidade, tá certo? É fruto da imaginação, ela ocorre no plano da imaginação, mas que traz uma matemática interessante, né? A execução da solução não usa coisas complicadas, basicamente equações básicas, né? Mas requer uma boa capacidade de interpretação, especialmente uma boa dose de criatividade, tá bom? Vamos adiante, pessoal? Vamos conhecer outros exemplos? Por exemplo, eu trago aqui uma outra questão, que é o seguinte. No planeta Vulcano, existem 8 grandes vulcões e 6 pequenos vulcões. Grandes vulcões entram em erupção a cada 3 anos e pequenos vulcões entram em erupção a cada 2 anos. Nos últimos 5 anos, houve 30 erupções. A quantidade de vulcões que devem entrar em erupção este ano é... Então, o textozinho é curto. O que é que você tem que extrair aqui? Vulcões grandes são 8. Vulcões pequenos são 6.
Os vulcões grandes entram em erupção a cada 3 anos, enquanto que os pequenos a cada 2. Nos últimos 5 anos, houve 30 erupções. Ele quer saber a quantidade de vulcões que devem entrar em erupção este ano, no presente ano. Como é que nós vamos modelar essa solução? Já coloquei aqui a resposta, né, a alternativa B, que é o que tem o número 4, né, pessoal? E por quê? Vou tentar explicar. A modelagem da solução nós fizemos da seguinte maneira. Vamos numerar os últimos anos de 1 a 5, que ele fala no enunciado dos 5 últimos anos. E vamos dizer que o ano presente, né, o ano atual, é o ano 6. Então, você escreve aí no seu papel, no seu caderninho, os números, os algarismos de 1 a 6. Os vulcões grandes entram em erupção a cada 3 anos. Cada um dos 8, os vulcões grandes entram em erupção a cada 3 anos e cada um dos 8 vulcões deve entrar em erupção uma vez nos anos de 1 a 3 e mais uma vez nos anos de 4 a 6. Por quê? Imagine aí que você escreveu no seu papel os algarismos de 1 a 6 e você vai separá-los em 2 blocos. Os algarismos de 1 a 3, você coloca uns parênteses, de 1 até 3, e um segundo bloco de 4 a 6. Gente, no primeiro bloco, você tem 1, 2 e 3. Você tem 3 anos. Nesse intervalo de 3 anos, os vulcões grandes eles vão entrar em erupção uma vez. Vai ser no ano 1, no ano 2 ou no ano 3. Isso nós não temos condições de dizer com os dados do enunciado. Mas, com certeza, como é um período de 3 anos, eles vão entrar em erupção ali uma vez. Já no segundo bloco, que é dos anos 4 até 6, 4, 5 e 6, né? São mais 3 anos. Os vulcões grandes voltam a entrar em erupção outra vez. Mas quando? No ano 4, 5 ou 6? Isso eu não sei, mas eles entram em erupção uma outra vez. Então, nesse intervalo de 6 anos, os vulcões grandes vão entrar em erupção 2 vezes. De modo semelhante, os vulcões pequenos, eles não entram em erupção a cada 2 anos. Então, agora você pega os seus algarismos de 1 a 6, e você separa esses algarismos em 3 blocos. O primeiro bloco, 1, 2, o segundo bloco, 3, 4 e o terceiro bloco, 5, 6. O primeiro bloco, 1, 2, é composto de 2 anos. Portanto, ali, os vulcões pequenos vão entrar em erupção uma vez. Ou no ano 1 ou no ano 2, eu não sei, mas vão entrar em erupção uma vez. Tá certo? No próximo bloco, que é o bloco 3, 4, os vulcões pequenos entram outra vez em erupção, ou no 3 ou no 4, não dá para saber, mas entram em erupção uma vez. A mesma coisa no 5 e no 6, ou seja, naquele intervalo de 6 anos, os vulcões pequenos eles entram em erupção, cada um deles, 3 vezes. Então, o número total de erupções nesse intervalo vai ser o quê? São 8 vulcões grandes, cada um entrou em erupção 2 vezes. São 6 vulcões pequenos, cada um entrou em erupção 3 vezes. Isso produz um total de 34 erupções naquele intervalo de 6 anos. Só que a questão nos disse que nos últimos 5 anos já ocorreram 30 erupções. Mas como são 34 durante 6 anos, quer dizer que no ano atual, que é o último ano, né, do bloco dos 6 anos, faltam ocorrer 4 erupções, o que explica, então, o porquê da alternativa correta ser a alternativa B de bola. Tá certo, pessoal? Questão muito interessante, muito educativa. Eu julgo que é importante, né, na prática da sala de aula, nas listas de exercícios, nos materiais didáticos, é super importante que tenham questões meramente manipulativas para desenvolver no aluno a capacidade de resolver equações básicas, de saber fatoração, né? Saber propriedades básicas de potenciação, radiciação, coisas básicas que são necessárias para um bom entendimento e uma boa convivência, vamos dizer assim, com o conteúdo da matemática. Mas, além dessas questões meramente manipulativas, é bastante educativo que você proponha, né, nas suas listas ou até mesmo nas suas aulas algumas questões que fogem um pouco esse tradicional e mostram a matemática sobre um outro ponto de vista, né? Onde a interpretação e a criatividade são, digamos assim, as componentes principais para a solução de determinados problemas que, de fato, são interessantes, são instigantes, são desafiadores. Eu acho que
essa mescla entre a manipulação, né, a conceituação e também a essas questões mais criativas é uma proporção bastante adequada, bastante educativa para a formação dos nossos jovens, tá bom? Vamos a mais um exemplo, pessoal? Aqui eu trago um outro exemplo. Esse exemplo agora, ele é mais na linha da contextualização. Mas eu resolvi colocar aqui, apesar de não ser o nosso foco da aula de hoje, porque esse exemplo ele tem circulado, inclusive já apareceu algumas vezes, não exatamente esse, mas tipo esse exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, em alguns vestibulares aí de algumas faculdades pelo Brasil, né? Algumas universidades ainda continuam fazendo seus próprios vestibulares, e é uma questão que costuma intrigar muitos alunos e às vezes até alguns professores que ainda não conhecem esse tipo de problema, eles ficam meio, como se diz, de saia justa, né? Então eu resolvi colocar aqui, acho que vale a pena, apesar de ser mais na linha da contextualização do que dos problemas de texto que correspondem ao foco central da nossa aula. A questão diz o seguinte: numa lanchonete, o gasto com 3 sanduíches, 7 xícaras de café e um pedaço de torta custa R$ 31,50. Já consumindo 4 sanduíches, 10 xícaras de café e um pedaço de torta, o custo é de R$ 42,00. São 4 perguntas. Primeira, nessa mesma lanchonete, qual seria o custo de um sanduíche, uma xícara de café e um pedaço de torta? Eu vou logo fazer esse, depois nós vamos ler os demais, tá bom? Então, qual é a modelagem aqui? A modelagem é a seguinte. Vamos imaginar que x, y e z sejam os preços de cada sanduíche, cada xícara de café e cada pedaço de torta, respectivamente. Assim, de acordo com o enunciado, uma mesa lá na lanchonete que consumiu 3 sanduíches vai pagar 3x, né? Estou imaginando que o preço do sanduíche é x, cada um deles. 7 xícaras de café vai pagar 7y e uma fatia de torta 1 vezes z. Isso dá R$ 31,50. Já na outra mesa foram consumidos 4 sanduíches, custando 4x então, 10 xícaras de café, 10y, uma fatia de torta, que é z, igual a 42. Ele quer saber, no item A, qual seria o custo do consumo de uma outra pessoa que tivesse, qual seria o custo do consumo de uma outra pessoa que tivesse consumido apenas um sanduíche, uma xícara de café e um pedaço de torta, ou seja, o custo dela seria 1 vezes x, que é o preço de um sanduíche, 1 vezes y, que é o custo, o preço, né, de uma xícara de café, e 1 vezes z, que é o preço de uma fatia de torta. Quanto é que custa? Normalmente, os nossos alunos, especialmente por falta de experiência, qual é a expectativa deles? Eles querem pegar essas duas equações que formam aqui um sistema, resolver esse sistema, encontrar os valores de x, y e z e substituírem aqui. Não há nada de errado nesse raciocínio. O problema, e é o que causa um tremendo incômodo entre os alunos, é que você tem apenas 2 equações e tem 3 incógnitas, não é? E isso causa uma perturbação, porque normalmente os alunos, na cabeça deles, para resolver um sistema, o número de equações deve coincidir com o número de incógnitas, o que nós sabemos que não é verdade. Ok? Então, eles ficam um pouco perdidos em como fazer esse tipo de questão por conta disso. Aí, o segredo aqui, né, é olhar para os trios de números reais que correspondem aos coeficientes de x, y e z nas equações. Então, você vai em cada uma das equações, nas 2 equações que você conhece e na equação que você tem que determinar aqui o C, a pergunta do problema é o C, quanto é o custo, e você olha para os trios de coeficientes. Por exemplo, na primeira equação, os coeficientes são 3, 7 e 1. Forma aqui um trio, que eu chamei esse trio de U, tá, pessoal? São os coeficientes da primeira equação. Os coeficientes da segunda equação são 4, 10 e 1. Formam outro trio. E os coeficientes da equação que eu quero determinar o custo são 1, 1 e 1. Então, como é que você vai determinar o custo C a partir dos 2 custos anteriores, sem você ter que achar os valores de x, y e z? A ideia aqui vai ser a seguinte, é tentar escrever
esse trio de coeficientes do custo que você quer determinar como uma combinação dos trios de coeficientes dos custos que são conhecidos. E que tipo de combinação? É o que nós chamamos de combinação linear. Você vai tentar escrever o W, que é esse trio, como uma combinação linear de U e V. E o que é uma combinação linear? Para obter o valor C da terceira conta, basta escrever W como uma combinação linear de U e V, ou seja, achar A e B números reais, tais que A vezes o primeiro trio, mais B vezes o segundo trio, produza como resposta o terceiro trio. Isso nos leva a um sistema. A montagem do sistema é simples. A vezes o primeiro trio é 3 vezes A, B vezes o segundo trio vai ficar 4 vezes B, então 3 vezes A é a primeira componente, nós dizemos, 4 vezes B é a segunda. Isso tem que ser 1, pessoal. Então, essa combinação entre as primeiras componentes no primeiro membro tem que ser a primeira componente do segundo membro, que é 1. A mesma coisa com as segundas componentes. 7 multiplicado por A, 10 multiplicado por B tem que ser 1. A mesma coisa, 1 multiplicado por A, 1 multiplicado por B tem que ser 1. Então, isso nos leva a um sistema, e esse sistema agora ele é diferente do sistema original, que tinha 2 equações e 3 incógnitas. Esse é mais ou menos o contrário. Esse ele tem mais equações do que incógnitas, que, diga-se de passagem, também costuma incomodar alguns alunos. Né? Quando o número de equações é diferente do número de incógnitas, seja para mais ou para menos, os alunos às vezes eles se sentem incomodados com isso. Eles se sentem mais confortáveis quando o número de equações e de incógnitas coincidem. Né? Nesse caso aqui, como é que eu resolvo esse sistema? Será que tem solução? Uma maneira que eu gosto de sugerir é a seguinte. Você tem 3 equações e só tem 2 incógnitas. Então, você momentaneamente esquece uma das equações. Qual? Qualquer uma das 3. Eu vou momentaneamente fazer de conta que não existe a terceira equação. A mais B igual a 1. Faz de conta que não existe. Bem, fazendo de conta momentaneamente que essa equação não existe, eu posso resolver o sistema formado pelas 2 primeiras equações. E foi o que eu fiz. Eu encontrei A igual a 3 e B igual a menos 2. Aí agora, esse A igual a 3 e B igual a menos 2, eu quero verificar se ele é solução do sistema completo. Basta verificar se A igual a 3 e B igual a menos 2 também satisfazem aquela equação que eu deixei de fora. E de fato satisfazem, né, pessoal? Se eu colocar o A como sendo 3 e o B como sendo menos 2, vai dar 1. Então, de fato, A igual a 3 e B igual a menos 2 é uma solução do sistema. Assim, o A é o cara pelo qual eu devo multiplicar a primeira equação, que ele não está multiplicando os coeficientes da primeira. E o B, que é menos 2, é o número pelo qual eu devo multiplicar a segunda equação. E eu devo adicionar essas 2 equações multiplicadas por essas constantes para obter a equação que eu quero. Então, multiplico a primeira equação por 3, vai ficar assim, pessoal. Multiplico a segunda equação por menos 2, vai ficar assim. Quando eu adicionar essas 2 equações, vai dar x mais y mais z igual a 10,50. E x mais y mais z é exatamente o custo que eu queria achar. Então, nessa lanchonete, se nós quisermos consumir um pedaço de torta, uma xícara de café, não é? E o outro produto era o quê, meu Deus? Eram 3 produtos, até esqueci aqui os produtos. É um sanduíche, né? Um sanduíche, um sanduíche, uma xícara de café e uma fatia de torta, isso vai me custar R$ 10,50. Tá certo, pessoal? A pergunta é, professor, sempre vai dar para fazer isso? Sempre vai ser possível fazer isso? A resposta é não. Por exemplo, se nós formos lá no item B da questão, olha só o que ele está perguntando. Com os dados fornecidos pelo enunciado, nessa mesma lanchonete, você conseguiria obter o custo de 3 sanduíches, 2 xícaras de café e 4 pedaços de torta? Será que você consegue obter esse custo seguindo o mesmo raciocínio? Nós vamos ver que não. Por que não? Vamos tentar fazer a mesma coisa. Seguindo as mesmas ideias do item anterior, devemos apenas verificar se existem escalares. Escalares são números reais, A e B, tais que, quando eu multiplicar o trio de coeficientes da primeira equação por A,
o trio de coeficientes da segunda equação por B, será que eu consigo obter o trio 3, 2 e 4, que corresponde ao consumo de 3 sanduíches, 2 xícaras de café e 4 fatias de torta? Então, será que eu consigo escrever esse trio como uma combinação linear dos trios das equações que são conhecidas os custos? Nós vamos fazer aqui uma manipulação idêntica à que nós fizemos aqui em cima. Isso vai nos levar a um sistema. Eu esqueço momentaneamente a última equação, resolvo o sistema com as duas primeiras, encontro A igual a 11 e B igual a menos 7,5. Mas será que A igual a 11 e B igual a menos 7,5 é de fato solução do sistema? Nesse caso, não. Porque se eu substituir, pessoal, o A por 11 e o B por menos 7,5, a soma de A com B dá 3,5, não dá 4, que é o que pede aqui a equação do sistema. Portanto, o sistema é impossível. Se o sistema é impossível, significa dizer que eu não consigo escrever esse trio de coeficientes do custo desejado como uma combinação linear dos trios de coeficientes dos custos conhecidos. Então, não consigo nesse caso. Nem sempre dá para conhecer o custo da terceira mesa. Tá certo? Então, diante do exposto, não é possível determinar o custo de 3 sanduíches, 2 xícaras de café e 4 pedaços de torta apenas com os dados oferecidos. Aí na letra C, ele pergunta o seguinte, deixa eu ler aqui a letra C com vocês. Já que na letra B não deu certo, você conseguiria propor um possível consumo de sanduíches, xícaras de café e pedaços de torta, tal que você consiga determinar o valor exato da conta a ser paga? Determine o seu valor. Eu já vou ler a letra D. De um modo geral, para quais quantidades U, V e W de sanduíches, xícaras de café e pedaços de torta você conseguiria determinar o valor exato da conta? Na letra C, ele pede para você dar um exemplo de uma conta que você consegue determinar o valor. E na letra D, ele pergunta, em geral, para que contas você consegue determinar os valores? Bem, na letra C, para você dar um exemplo de uma conta, basta você pegar qualquer combinação linear dos coeficientes das primeiras equações com A e B inteiros. Eu coloquei aqui inteiros positivos, mas no duro não precisam ser positivos, tá? Precisam ser inteiros A e B, tal que a combinação produza um trio de números positivos. Mas o A e o B não precisam ser positivos. Você pegar A e B inteiros, qualquer A e qualquer B inteiros que você pegar, que produzam um trio com 3 coeficientes inteiros, vai dar certo. Aqui, a título de exemplo, só para facilitar, eu peguei, por exemplo, A igual a 1 e B igual a 1. Poderia ter pego A igual a 1, B igual a 8, qualquer combinação de inteiros positivos ou inteiros, que podem ser até um deles negativos, mas a resposta tem que ser positiva da combinação. Tem que ser um trio de entradas positivas. Então, por exemplo, se eu pegar A igual a 1 e B igual a 1, se eu multiplicar o primeiro trio por 1 e o segundo trio por 1 também, eu vou obter aqui o trio 7, 17 e 2. O que é que esse trio 7, 17 e 2 significa? Que se eu consumir 7 sanduíches, 17 xícaras de café e 2 fatias de torta, eu consigo estabelecer o preço. Porque esse trio 7, 17 e 2 é uma combinação dos trios, dos coeficientes das equações cujos custos eu conheço. Tá certo? Então, isso corresponderia a comprar 7 sanduíches, 17 xícaras de café e 2 pedaços de torta. Qual seria o custo? Você está multiplicando a primeira equação por 1 e a segunda equação por 1. A primeira equação tinha um custo de quanto? 31,50 multiplica por 1. A segunda tinha um custo de 42, multiplica por 1, ou seja, esse custo vai dar um custo de 73,50. Se você consumir 7 sanduíches, 17 xícaras de café e 2 pedaços de torta, a conta seria R$ 73,50 nessa lanchonete. Tá certo? Para finalizar, ele quer saber o seguinte: tem certos custos que você consegue e tem certos custos que você não consegue. A pergunta é, quais são os que você consegue? Tem como caracterizar? Se você comprar U sanduíches, V xícaras de café e W pedaços de torta, quais são os trios U, V e W que você consegue determinar o custo? Basicamente, são aqueles em que o trio U, V e W é uma combinação linear dos trios 1, 3, 7 e 1 e 4, 10 e 1.
certo? É preciso que o trio UVW se escreva como uma combinação linear dos dois trios cujas contas são conhecidas. Isso nos leva, da mesma maneira que antes, a um sistema, então é preciso, pessoal, que esse sistema tenha soluções inteiras A e B. Os U, V e W são números tais que esse sistema apresenta soluções inteiras A e B, tá bom? Tem como caracterizar isso de uma maneira mais prática? Tem. Eu posso reescrever esse sistema assim, ó. Trago o U, o V e o W para o primeiro membro, tá, pessoal? Escrevi aqui, ó, menos U, menos V e menos W. Aqui eu multipliquei por 1. Vocês vão entender por que agora. Eu posso enxergar esse sistema como sendo um sistema nas incógnitas A, B e C. Nesse caso aqui, o C está valendo 1, né? Mas posso olhar aquele sistema como sendo um sistema homogêneo, que é um sistema em que os termos independentes são zeros, nas incógnitas A, B e C. E eu quero que esse sistema homogêneo ele tenha solução não nula. É claro que se A igual a zero, B igual a zero e C igual a zero, o trio 0, 0, 0 vai satisfazer as três equações. Mas eu estou buscando soluções não nulas. Eu quero um A diferente de zero, um B diferente de zero e um C diferente de zero, que cumpra isso aqui. Além disso, eu quero que A, B e C sejam números inteiros. Na verdade, não precisam nem ser inteiros, né? Mas se forem inteiros, eu consigo. Então, uma condição suficiente para isso é que o determinante da matriz dos coeficientes do sistema seja zero. Aqui, se vocês olharem, eu fiz uma modificaçãozinha no determinante só para deixar mais fácil de lembrar, tá, pessoal? O determinante, na verdade, seria o determinante da matriz dos coeficientes. 3, 4 e menos 1, na verdade, menos U, né? 7, 10 e menos V, 1, 1 e menos W. Está aqui em coluna, né, pessoal? Normalmente nós pegamos nas linhas, né? Os coeficientes, está aqui em coluna, mas isso não faz diferença, porque o determinante de uma matriz e o determinante da transposta são iguais, nós sabemos disso. De repente, você pode estranhar também os sinais, porque o U, o V e o W eles são coeficientes do sistema, né? Porque o A, o B e o C são as incógnitas. O menos U, o menos V e o menos W são coeficientes, e aqui eu coloquei com sinal positivo. Mas isso também não vai fazer diferença, porque se o determinante é zero, se eu tenho aqui menos U, menos V e menos W, vocês sabem que quando você tem uma matriz e você multiplica uma das linhas da matriz por um número, o determinante fica multiplicado por aquele número. Então, se for menos U, menos V e menos W, se eu multiplicar a última linha por menos 1, como o determinante é zero, ele fica multiplicado por menos 1, continua sendo zero. Então, uma condição suficiente, né, para que eu consiga encontrar o preço são os números U, V e W, que devem fazer com que esse determinante seja zero, e, além disso, o U, o V e o W devem ser inteiros positivos, porque tanto o U, quanto o V, quanto o W são quantidades, né? O U é quantidade de sanduíches, o V é a quantidade de xícaras de café e o W é a quantidade de tortas. Por isso que eu impus essa condição adicional, além do determinante ser zero, é preciso que eles sejam inteiros positivos. Tudo bem, pessoal? Então, nós acabamos fugindo um pouquinho, né? É uma questão mais da linha, digamos, contextualizada, mas como ela tem essa solução um pouquinho diferente, né? Eu resolvi aproveitar a oportunidade, né, e colocar para vocês. Ela não deixa de ter uma componente na interpretação, tá certo, pessoal? Mas essa seria mais da linha contextualizada. Vamos seguir mais um pouquinho, ainda temos um tempinho, né? Agora, pessoal, voltando para a linha das questões dos problemas de texto, eu trago para vocês uma questão de uma fonte importante, que são os bancos da OBMEP. Eu não sei se todos já conhecem, acredito que boa parte de vocês já devam conhecer. Existem os bancos, existem as provas, né? E existem os bancos de questões que servem como treinamento, né? Material de referência para treinamento. Esses bancos, pessoal, eles podem ser encontrados na página do OBMEP. Você pode colocar aí no seu buscador, né, OBMEP, vai aparecer o primeiro link, você clica e cai na página da OBMEP. Lá na página da OBMEP tem uma aba logo acima que são bancos, materiais, né? E lá você encontra os bancos de questões. Esses bancos, pessoal, são riquíssimos, têm uma qualidade muito bacana, né? Eles são elaborados por pessoas que trabalham na produção de problemas para a OBMEP, né?
e eles têm gabaritos, resoluções, e eu considero uma fonte muito boa para que vocês possam extrair questões da natureza que nós estamos trabalhando hoje. Inclusive, no final aqui dos nossos slides, eu vou deixar o link, tá certo? Basta você clicar em cima, você já vai cair na página dos bancos. Então, essa questão foi retirada de lá. Vê que questão interessante, tem uma matemática simples, mas estimula bastante a capacidade de raciocínio e interpretação dos nossos jovens estudantes. No calendário jupiteriano, os meses são Júlios, Urânios, Plutônios, Ilírios, Térrios, Heráclitos e Halley. São 7 meses. Os meses que começam com consoantes possuem 17 dias. E os que começam com vogais têm 19 dias. O ano começa em Júlios e segue a sequência mencionada anteriormente, encerrando-se em Halley. Júlios é o primeiro mês do ano e Halley é o 7º e último mês. Assim como no nosso calendário, o jupiteriano possui uma semana com 7 dias, que vai de domingo a sábado. Diógenes, um menino jupiteriano, nasceu em 11 de Plutônio de 1999, que foi um domingo. Aí ele pergunta, minha gente, que dia Diógenes completará 100 dias de vida? E na letra B, que dia da semana Diógenes completará 20 anos. Certo? Então, quais são as informações essenciais? O ano jupiteriano tem 7 meses. Os meses que começam por consoante têm 17 dias. Os que começam por vogais têm 19 dias. E as semanas são como as nossas, de 7 dias. Um garoto chamado Diógenes nasceu em 11 de Plutônio de 1999. Qual é o dia que ele vai completar 100 dias de vida e em que dia da semana ele completará 20 anos. Então, como é que nós vamos interpretar? Vamos encaminhar a solução. Bem, pessoal, ele nasceu em 11 de Plutônio de 99. O mês de Plutônio começa com P, portanto, tem 17 dias. Então, no mês de nascimento dele, como ele nasceu no dia 11 e são 17 dias, ele ainda viveu 6 dias no mês do nascimento. Ele quer saber em que dia, em que data ele vai completar 100 dias de vida. Então, nós temos que somar 100 dias. Já tem 6 dias no mês do nascimento. Ainda faltam 94 para completar os 100. Então, você vai seguindo os meses na ordem que os meses são apresentados. Se você observar aqui os meses, depois de Plutônio, o mês é Ilírios, né? Depois é Térrios, depois Heráclitos, Halley, e depois reinicia o ano, Júlios, Urânios e assim por diante. Então, 6 dias no mês do nascimento, né? Que ele nasceu dia 11 e eram 17, então 6 dias. Ainda faltam 94. Aí você coloca os 19 dias de Ilírios, 17 dias de Térrios, 19 dias de Heráclitos, que são os meses seguintes, 17 dias em Halley e 17 dias em Júlios. Perceba que aqui eu já mudei de ano, né? Porque Halley foi o último mês daquele ano. Se você somar dos 6, que são os dias que ele viveu em Plutônio, mês do seu nascimento, até os 17, que são os dias de Júlios, até aqui, pessoal, essa soma, certo? 6 mais 19, mais 17, mais 19, mais 17, mais 17, isso dá 95. Como ele quer saber em que dia, em que data ele completa 100 dias, ainda faltam 5 dias. Então, entram 5 dias no mês seguinte. No calendário, se você olhar lá no enunciado, o mês seguinte é Urânios. Então, são 5 dias do mês de Urânios, só que não é mais do ano de 99, é do ano de 2000, porque eu passei, né, pessoal, aqui pelo mês de Halley, que é o último ano. Então, Diógenes completará 100 dias na data 5 de Urânios de 2000. Tá certo, pessoal? Uma questão que usa uma matemática muito básica, muito tranquila, basicamente as operações adição, subtração, mas que requer uma excelente capacidade de interpretação por parte do aluno. No item B, ele quer saber em que dia da semana Diógenes vai completar 20 anos. O calendário jupiteriano ele tem 7 meses. Dos 7 meses, 4 têm 17 dias porque começam por consoante. 3 têm 19 dias porque começam por vogal. Então, se você soma isso, são 125 dias.
O ano jupiteriano tem 125 dias. Em 20 anos, que é aqueles que ele quer saber, né, qual o dia da semana que ele vai completar 20 anos, passam-se 2.500 dias. 20 anos são 2.500 dias do calendário jupiteriano, não do nosso. Ok? Só que as semanas lá são tipo as nossas, são de 7 dias e nomeadas da mesma maneira, sábado, domingo, né? E assim por diante. Como as semanas são de 7 dias e são 2.500 dias em 20 anos jupiterianos, você divide 2.500 por 7 para saber quantas semanas se passaram. Se você dividir 2.500 por 7, vai dar um quociente 357 e um resto 1. O quociente, o 357, corresponde à quantidade de semanas completas. Então, em 20 anos, se passam 357 semanas completas e ainda tem um dia. Como ele diz que ele havia nascido no domingo, então, com 357 semanas completas, voltaria a ser domingo. Mas como tem mais um dia, que é o resto da divisão, então ele vai completar 20 anos na segunda-feira, ou seja, um dia após o domingo. Tá certo, pessoal? Solução curta, bem objetiva, mas uma questão muito, na minha opinião, pelo menos, uma questão muito bacana de ser colocada, né, para alunos na direção de estimular a capacidade de interpretação, né, porque foge o que já temos na cabeça do ano de 12 meses, né, e que utiliza uma matemática bem básica, bem tranquila. Isso pode ser colocada para alunos, evidentemente, desde o ensino fundamental. Vamos ver um pouco mais, pessoal? Ainda temos um tempinho, vamos ver mais um exemplo. Um outro exemplo que eu retirei também de um outro banco da OBMEP, mais uma vez eu convido vocês a conhecerem, né? Lá no site da OBMEP não tem só os bancos, pessoal, tem os bancos, tem os materiais que são usados nas aulas de preparação pessoal do PICME, né? Tem os clubes de matemática, tem uma série de coisas de muito boa qualidade, é uma fonte muito boa para você buscar aprendizado e também buscar novas questões, novos pontos de vista. Eu recomendo fortemente. São coisas de extrema qualidade, tá bom? Gente, essa questão traz a seguinte informação, foi de um dos bancos de lá da OBMEP. Em uma célula existem 10 vírus do tipo A. Em determinado momento, um vírus do tipo B entra nesta célula. Depois disso, de hora em hora, cada vírus B mata um vírus A. E, imediatamente após esse evento, cada vírus se divide em 2, ambos do mesmo tipo desse vírus. Depois de 3 horas da chegada do vírus B na célula, qual a quantidade de cada tipo de vírus, incluindo as duplicações das batalhas após 3 horas? Depois de quanto tempo a quantidade de vírus do tipo B será igual à quantidade de vírus do tipo A? Essa é a pergunta B. E a pergunta C, os vírus do tipo A serão extintos? Né? E se forem, quando é que serão extintos? Vamos acrescentar essa pergunta? Gente, eu modelei a questão da seguinte maneira. Eu fiz uma tabelinha para você acompanhar a dinâmica do processo, a evolução do processo. Inicialmente, tem uma célula onde você encontra 10 vírus do tipo A e nenhum do tipo B. Num dado momento, o vírus do tipo B ele entra na célula e a cada hora que passa, um vírus do tipo B ele é capaz de matar um único vírus do tipo A. Quando um vírus B mata um vírus do tipo A, os vírus que sobrevivem, que são os que sobraram de A e o B, que o B é que mata, ele não morre, eles se duplicam. Então, por exemplo, uma hora depois da entrada do primeiro vírus do tipo B, o que é que vai acontecer? Existiam 10 vírus do tipo A. Então, uma hora depois, o vírus do tipo B que entrou vai matar um do tipo A, vão sobrar 9 do tipo A, e vai sobrar o único vírus do tipo B que ele não morre. Ele mata, ele não morre. Cada um dos que sobraram, os sobreviventes do tipo A e o vírus do tipo B que matou, eles vão se duplicar. O A, que eram 9, vão passar a ser 18. E o B, que era 1, vai passar a ser 2. Uma hora depois, nós temos 2 vírus do tipo B. Mas é sabido do enunciado que cada vírus do tipo B é capaz de matar um vírus do tipo A. Então, nesse momento, nós temos 2 vírus do tipo B e temos 18 do tipo A.
Só que cada um do tipo B mata um do tipo A. Então, dos 18, 2 vão morrer, vão sobrar quantos? 16. E os 2 do tipo B, eles sobrevivem. Os B nunca morrem, certo? Após essa segunda batalha, vamos dizer assim, sobraram 16 do tipo A, porque eram 18 e 2 morreram pelo ataque dos 2 de B. Sobraram 16. Após essa batalha, há uma duplicação das quantidades de vírus, tanto de A quanto de B. Os A, que eram 16, passam a 32. Os B, que eram 2, passam a 4. Então, agora nós temos 4 do tipo B e 32 do tipo A. Cada um dos 4 de B vai atacar um de A. Então, 32, 4 deles vão morrer pelo ataque dos 4B, vão passar para 28. E os 4B sobrevivem. Então, os 28 de A vão ser duplicados, os sobreviventes vão virar 56 e os 4 de B vão duplicar, vão virar 8. De modo que após 3 horas haverá 56 vírus do tipo A e 8 vírus do tipo B. Tá certo, pessoal? Essa é a dinâmica do processo de replicação dos vírus dentro da célula que é imposta pelo enunciado. Na letra B, ele quer saber quando é que a quantidade de vírus do tipo B vai se igualar à quantidade de vírus do tipo A, porque os Bs vão crescendo e os As vão morrendo, né? Então, vai chegar um momento que vão se igualar. O que é que eu fiz, pessoal? Eu simplesmente continuei com a tabela. Eu tinha feito a tabela até 3 horas, né? Onde nós tínhamos 56 do tipo A e 8 do tipo B. E aí eu continuei. Os 8 do tipo B atacam 8 do tipo A, 56 menos 8 passa a ser 48, e os 8 do tipo B permanecem. Os 48 sobreviventes duplicam, passam a ser 96, e os 8 do tipo B duplicam, passam a ser 16. Eu fui fazendo isso até que quando chegou aqui, às 8 horas, nós tínhamos 512 do tipo A e 256 do tipo B. Perceba que a quantidade de vírus do tipo B são as potências de 2, né? Aqui, certo? Aí, se tem 256 do tipo B, eles vão atacar 256 do tipo A, 512. 256 vão morrer, vão ficar 256 às 9 horas. E os do tipo B, que eram 256, eles não morrem. Tá certo? Aí o que é que vai ocorrer? Às 9 horas, após essa penúltima batalha, os sobreviventes vão duplicar. Então, os 256 de A vão passar a 512, porque duplicam. Os 256 de B vão passar a 512, porque também duplicam. Então, 9 horas após o início da entrada do vírus B, a quantidade de vírus do tipo A coincide com a quantidade de vírus do tipo B, e essa coincidência ocorre com a quantidade de 512 vírus para cada um. Aí ele pergunta no item C se com essa evolução a quantidade de vírus do tipo A vai ser extinta. Vai, né, pessoal? Vai ser na próxima hora, ó. Porque às 9 horas nós temos 512 do tipo B e 512 do tipo A. Só que é dito no enunciado que cada vírus do tipo B é capaz de matar um do tipo A. Então, esses 512 do B atacam os 512 do A, então o A vai acabar. Então, pelo item anterior, tá certo? 1 hora depois das 9, ou seja, às 10 horas, as quantidades de vírus do tipo A chegam a zero. Eles são extintos e sobrevivem apenas os Bs. Ele poderia saber quantos Bs. Vão ser 1024, né? Porque eram 512B, eles matam 512A. O A vai a zero. Mas o B permanece num instante a 512 e logo em seguida duplica. Passariam a ser 1024. Mas essa não era a pergunta. Ele perguntava apenas se os As seriam extintos. A resposta é sim, e são extintos 10 horas após a entrada do vírus B na célula. Tudo bem, pessoal? Questãozinha muito legal, né? Dá para equacionar de maneira mais algébrica e tudo, mas eu acho que essa solução aí com a tabelinha, ela é, como eu costumo dizer, bastante educativa, né? Tira aquele ar de formalismo que às vezes afasta os alunos. Tá certo, pessoal? Vamos ver mais um exemplo? Aqui nós temos mais um exemplo que também foi retirado dessa fonte, né? Que é dos bancos da OBMEP, e dessa vez o anunciado traz a seguinte informação. No planeta Zilô, as unidades de medidas são bem diferentes das que conhecemos na Terra. A medida padrão do comprimento é o zímetro.
O zímetro é como se fosse um metro, só que no planeta Zilô. E um dos seus submúltiplos, que é o zimímetro, é como se fosse um milímetro para nós. Só que a proporção aqui é diferente. O zimímetro vale 10 a menos 7 zímetros. Não é a mesma proporção que o metro e o milímetro, né, pessoal? Uma calculadora pode realizar apenas duas operações: multiplicar um número por 10 à oitava ou dividi-lo por 10 à quinta, que é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 5. Por exemplo, usando as operações da calculadora, podemos fazer as seguintes conversões. Aqui ele vai dar só um exemplo. Por exemplo, se na calculadora tem no visor o número 3, se você apertar uma das teclas, ela divide por 10 à quinta, que é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 5. Se você apertar novamente essa mesma tecla, como era 10 a menos 5, se você multiplica de novo por 10 a menos 5, fica 10 a menos 10. Dividir por 10 à quinta é multiplicar por 10 a menos 5. Se você tem na tela 3 vezes 10 a menos 10 e você apertar a outra tecla, que multiplica por 10 a 8, então fica 3 vezes 10 elevado a menos 10 vezes 10 a 8, vai dar 3 vezes 10 a menos 2. Ele está só ilustrando como é que o processo da calculadora ocorre quando você aperta uma das teclas, que multiplica por 10 a 8, ou outra que multiplica por 10 a menos 5, que é dividir por 10 a 5. Explique, na letra A, como combinarmos as duas operações da calculadora e fazermos aparecer na tela o número que representa a conversão de 7 vezes 10 ao quadrado zímetros em zimímetros. Como é que você pode usar a calculadora para converter 7 10 ao quadrado zímetros em zimímetros? Letra B. Como obter a conversão de 10 elevado a 10 vezes 10 à quarta zímetros em zimímetros? Começando com o número 1000 na tela da calculadora. Se você quiser fazer essa conversão de zímetros para zimímetros e na tela já tem 1000, como é que você deve apertar as teclas? Letra C. Usando a calculadora, é possível transformar 10 elevado a 2017 em 10 a 11, usando as duas teclas mencionadas? Se sim, como? Gente, aqui é o seguinte. O enunciado, ele diz que um zimímetro, que é o equivalente do nosso milímetro, né? Como se fizesse o papel do milímetro, corresponde a 10 a menos 7 zímetros. Eu vou multiplicar essa proporção por 10 a sétima, dos dois lados aqui. Eu vou multiplicar aqui por 10 a sétima e vou multiplicar aqui por 10 a sétima, para ficar melhor para eu trabalhar. 10 a menos 7 vezes 10 a sétima vai dar 1. Então, um zímetro corresponde, se eu multiplicar aqui por 10 a sétima, 10 a sétima zimímetros. Então, se eu quiser converter de zímetro para zimímetro, eu devo multiplicar por 10 a sétima. No item A, você tem a quantidade de 7 vezes 10 ao quadrado zímetros. Para transformar para zimímetros, tem que multiplicar por 10 a sétima. Então, você quer sair de 7 vezes 10 ao quadrado para chegar em 7 vezes 10 à nona. Certo? Você está saindo de zímetro para zimímetro. Mas usando a calculadora, como é que eu posso fazer isso? Uma maneira de fazer tal conversão, começando com 7 vezes 10 ao quadrado, para você terminar em 7 vezes 10 à nona, é apertar 4 vezes a tecla que corresponde a multiplicar por 10 a 8, e em seguida apertar 5 vezes a tecla que corresponde à divisão por 10 à quinta, que é multiplicar por 10 a menos 5. Se você observar, eu comecei com 7 vezes 10 ao quadrado, eu apertei 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 4 vezes. Apertei 1, 2, 3, 4 vezes a tecla que multiplica por 10 a 8, ó, 10 ao quadrado, virou 10 a 10, 10 a 18, 10 a 26 e 10 a 34, tá certo? Então, eu apertei 4 vezes a multiplicação por 10 a 8 e depois eu apertei 5 vezes a tecla que divide por 10 a quinta, que é equivalente a multiplicar por 10 a menos 5. Se você acompanhar aqui as operações, você vai sair de 7 vezes 10 ao quadrado e vai chegar em 7 vezes 10 à nona. Tá certo, pessoal? Eu não vou detalhar aqui essas contas, mas você pode conferir, porque eu quero apresentar outras coisinhas no tempinho que resta, é pouco tempo, né? Mas é só conferir. No item B, é parecido, pessoal. Ele quer transformar 10 a 10 vezes 10 a menos 4 zímetros em zimímetros.
Portanto, ele tem que multiplicar por 10 a sétima. Se você pega a quantia original, que é 10 a décima, vezes 10 a menos 4, e multiplica por 10 a sétima, você quer chegar a 10 a 13. Então, como é que você sai dessa quantidade e chega em 10 a 13? Só que tem um detalhe. Ele diz que no início já está aparecendo o número 1000 na tela, tá bom? Então, aqui nós sugerimos uma possível sequência. Como já tem o número 1000 na tela, antes de começar a conversão, você pode apertar 5 vezes a tecla que corresponde a multiplicar por 10 a 8 e 6 vezes a tecla que corresponde à divisão por 10 a quinta, que é multiplicar por 10 a menos 5. Dá certo, né, pessoal? Se eu começar com 1000, né, aí eu aperto 5 vezes a tecla 10 a 8, ó, por isso que tem esse 5 aqui, ó, é 10 a 8, 10 a 8, 10 a 8, 5 vezes, tá certo? Aí depois eu aperto 6 vezes a tecla que divide por 10 a quinta, por isso que tem esse menos aqui. Esse 6 é a quantidade de vezes. Se você fizer essas contas, você vai ver que transforma o número sugerido em 10 a 13. Tá certo, pessoal? Se você começou com 1000, você chega em 10 a 13 realizando essas operações. Tranquilo? E na letra C, ele quer saber se é possível transformar 10 elevado a 2017 em 10 elevado a 11, manipulando essas teclas. Ok? É possível. Agora você tem que aqui ter uma ideia um pouco mais esperta. A ideia aqui é o seguinte: se você pega a tecla que divide por 10 a quinta e usa ela 5 vezes, e você pega a tecla que multiplica por 10 a oitava e utiliza ela 3 vezes, ó, eu utilizei a tecla que divide por 10 a quinta 5 vezes. Esse 5 aqui, ó, 5 vezes menos 5, porque 10 a menos 5 é que dividir por 10 a quinta. Então, eu usei 5 vezes a tecla que divide por 10 a quinta, usei 3 vezes a tecla que multiplica por 10 a 8. Isso faz aparecer um fator 10 a menos 1. Toda a vida, pessoal, que eu apertar a tecla que divide por 10 a quinta 5 vezes e, em seguida, apertar a tecla que multiplica por 10 a 8 3 vezes, consecutivamente, eu vou estar produzindo um fator 10 a menos 1. Mas o que é que eu quero? Eu quero transformar 10 elevado a 2017 em 10 elevado a 11. Gente, para eu sair de 2017 e chegar a 11, eu preciso diminuir 2.006 unidades. A diferença de 2017 até 11 é 2006. Então, o que é que eu faço? Eu posso fazer a transformação de 10 elevado a 2017 em 10 a 11, aplicando 2.006 vezes esse bloco de operações. Que bloco? É um bloco constituído de 5 vezes a tecla dividir por 10 a quinta, acompanhado, né, seguido de 3 vezes a tecla multiplicar por 10 a 8. Toda vida que eu faço esse bloco, aperto a tecla que divide por 10 a quinta 5 vezes e aperto a tecla que multiplica por 10 a oitava 3 vezes, eu estou produzindo um fator 10 a menos 1. Então, eu posso fazer isso. Ó. Eu pego 10 elevado a 2017, aperto esse bloco, não a tecla, mas o bloco a primeira vez, isso produz a multiplicação pelo fator 10 a menos 1. Aperto a segunda vez, multiplica por 10 a menos 1. Então, se eu apertar 2.006 vezes o bloco, não as teclas, mas o bloco, que é composto de 8 teclas, né? 5 vezes a tecla que divide por 10 a quinta e 3 vezes a tecla que divide por 10 a 8. Se eu fizer isso 2.006 vezes, manipular o bloco 2.006 vezes, eu chego em 10 a 11. Tá certo, pessoal? Depois vocês podem conferir com um pouquinho mais de calma essas contas. Desculpa um pouquinho a pressa aqui, tá? Porque a gente tem também um tempo limitado. Eu queria, só para a gente fechar aqui a nossa conversa de hoje, mostrar rapidamente aqui mais um probleminha na direção dos problemas de texto que foram extraídos lá do banco da OBMEP. Ele diz o seguinte: o dinheiro no planeta Zoltã vem em notas de 5 e de 7.
qual a menor quantidade de dinheiro que você precisaria dar para pagar um pedaço de pizza que custa 1, recebendo integralmente o seu troco? A pizzaria tem notas de 5 e 7 em grande quantidade, na quantidade que você quiser. Por exemplo, dar uma nota de 7 não serve. Porque se você der 7, como a pizza custa 1, você tem que receber 6 de troco. Você não tem como receber 6 de troco, porque só existem notas de 5 e de 7. Então, ele quer saber qual é a menor quantidade de dinheiro que você precisa pagar para poder receber o seu troco de maneira correta. E no item B, as máquinas em Zoltan aceitam apenas pagamentos exatos. Elas não dão troco, as máquinas automáticas. Liste todos os inteiros positivos que não podem ser usados como preços nessas máquinas. Se elas não dão troco, o que é que eu não posso cobrar? Eu não posso cobrar aquelas quantias, tá certo? Que a máquina precisa dar algum troco, ou que as notas não cubram, as notas de 5 e de 7. Então, a solução é o seguinte: como ele quer saber a menor quantia que eu devo desembolsar para poder pagar a pizza e eu receber o meu troco correto, eu vou tentar sempre o menor. Claramente, não adianta eu dar uma nota de 5 ou uma de 7, porque se eu oferecer uma nota de 5, como a pizza custa 1, eu precisaria receber 4 de troco. E eu não tenho como receber 4, porque as notas são de 5 e de 7. Não tem como ele me dar 4. Se eu der uma nota de 7, também não resolve, porque ele precisaria me dar 6 de troco, e ele não tem como me dar 6 de troco pela mesma razão. As notas são de 5 e de 7, como é que ele vai me dar 6 de troco? Não tem como. Um próximo valor que eu conseguiria pagar com as notas existentes seria 10. Eu dar 2 cédulas de 5. Mas isso faria com que ele tivesse que me devolver 9. Mas 9 ele não consegue me devolver também, porque as cédulas só são de 5 e de 7. Não tem como me dar 9. Depois de 10, eu conseguiria oferecer 12, uma nota de 5 e uma de 7. Mas oferecendo 12, ele teria que me dar 11 de troco. Mas eu não tenho como receber 11 de troco, com as notas de 5 e de 7 também não podem produzir 11. O próximo valor que eu consigo oferecer é 14. Oferecendo 14, ele teria que me dar 13 de troco, o que também não é possível com as notas oferecidas de 5 e 7. O próximo valor depois de 14 é 15. Eu posso oferecer 3 notas de 5, e agora sim, pessoal, ele pode me devolver 2 de 7. Não é? Lembra que a pizzaria tem notas à vontade, tanto de 5 quanto de 7. Isso é suposto na questão. Então, eu ofereço 3 notas de 15 e ele me oferece de troco 2 de 7. Então, de fato, eu paguei 1. Portanto, o menor valor que eu consigo desembolsar é 15 para eu poder receber, de fato, o meu troco correto e pagar apenas uma unidade na pizza, que é o que custa a pizza. Custa uma unidade monetária. Tá bom? No item B, ele quer saber se as máquinas automáticas elas não oferecem troco, pessoal, quais são os valores que eu não devo cobrar nessas máquinas. Então, vamos continuar o processo acima para ver o que acontece nas máquinas. Já vimos que 5, 7, 10, 12, 14 e 15 podem ser pagos. 5, uma nota de 5, 7, uma nota de 7, 10, 2 de 5, 12, uma de 5, uma de 7, 14, 2 de 7, 15, 3 de 5. Tudo isso eu consigo pagar, posso então colocar esses preços em produtos das máquinas, que ela não vai precisar me oferecer troco. E aqui eu continuei um pouquinho. Por exemplo, 17 eu consigo pagar, 2 de 5, 1 de 7, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28. Perceba aqui, pessoal, que a partir do 24 ocorre aqui uma sequência de 5 valores consecutivos, 24, 25, 26, 27 e 28. Em virtude desses 5 valores consecutivos, a partir de 24 eu consigo pagar qualquer valor. Por quê? Agora, como podemos usar nas máquinas notas de 5, né? E existem 5 valores consecutivos, eu posso pagar qualquer valor. Por exemplo, se eu quiser pagar 29, eu pego os 24 que eu consigo pagar. Né? No item anterior, eu mostrei que eu posso pagar 24. Se eu quiser pagar 29, eu acrescento a nota de 5. 30, eu pego 25 que eu consigo pagar e acrescento a nota de 5. 31, 26 mais 5. 32, 27 mais 5, 33, 28 mais 5, 34. 34 eu pego 29, eu já volto para cá e acrescento 5.
35, eu pego 30 que eu consigo pagar e acrescento 5. Então, a partir desses valores consecutivos, né, pessoal, 24, 25, 26, 27 e 28, eu consigo pagar qualquer valor, porque aqui vai ficar um processo cíclico, não é? Quando chega aqui em 34, aí eu volto com 29. 35, eu voltaria com 30. E assim por diante. Então, vai ficar um processo cíclico, sempre acrescentando notas de 5. Então, a partir de 24, eu consigo pagar qualquer quantia, porque a partir de 24 apareceram aqui 5 quantias consecutivas. Tudo bem? Então, os valores que não podem ser usados são o 1, eu não consigo pagar, o 2 eu não consigo, o 3 eu não consigo, o 4 eu não consigo, o 6 eu não consigo. O 8, o 9, o 11, o 13, o 16, o 18 e o 23. Então, esses são os valores que eu não posso cobrar nos meus produtos, porque as notas, elas não cobrem esses valores, tá certo, pessoal? Então, esses são os valores proibidos de serem inseridos para preços nas máquinas automáticas, já que elas não dão troco. Então, eu só posso colocar aqueles valores que eu consigo pagar exatamente com as cédulas de 5 e de 7. Tudo bem, pessoal? Gente, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês hoje, tá bom? Espero ter estimulado vocês na direção da introdução desses problemas, né? E, mais uma vez, frisar a importância, né, de nós, na medida do possível, submetermos os nossos jovens estudantes dos ensinos fundamental e médio, especialmente, a esse tipo de questão. Evidentemente, como eu falei ao longo da aula, as questões de mera manipulação, elas não perdem nunca o seu valor. É preciso que o aluno seja submetido a questões meramente manipulativas para a fixação e para o desenvolvimento das habilidades de cálculo, né? Mas também é preciso desenvolver um outro lado, não só o lado manipulativo, o lado também do conhecimento da teoria, mas também o lado da interpretação e da criatividade. E nessa direção, esses problemas que nós intitulamos hoje de problemas de texto, eles são, de fato, bem eficientes. Como eu digo sempre, são bem educativos. Como eu havia prometido, aqui eu coloquei algumas referências, né? Tem aqui o endereço da OBMEP. Se você clicar aqui em cima, você vai cair direto lá no site da OBMEP. E aqui tem 2 livros que foram publicados mais recentemente pelo meu amigo o professor Samuel Feitosa, o Bruno Holanda, que é um companheiro também lá da OBM, e o Kleber Assis. O Kleber eu realmente acho que eu não conheci, mas são livros que trazem probleminhas, pessoal, nessa mesma direção, tá certo, pessoal? Então, gente, fora isso, um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez e nos vemos na sexta-feira, né? Na sessão de perguntas e respostas, que é o coroamento dessa semana do PapMen, tá bom? Abração, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.